Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, meu nome é Paulo Vital, sou recém-graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, sendo o meu trabalho de conclusão de curso a imigração portuguesa no Rio de Janeiro no período da Grande Migração, 1880 a 1930. O objetivo desse trabalho é apresentar o que foi, em termos demográficos, a imigração portuguesa para o Brasil e o Rio de Janeiro durante a Grande Migração, bem como os fatores políticos, econômicos e sociais no Brasil e em Portugal que a motivaram, como os portugueses se estabeleceram e a contribuição que deixaram para o Rio de Janeiro. A metodologia desse trabalho foi a análise dos censos demográficos do período e o estudo da bibliografia sobre o tema. A Grande Migração foi, como ficou conhecido, o grande movimento migratório, né, da Europa para a América no período de 1880 a 1930. Só entre 1880 e 1915, 30 milhões de pessoas emigraram da Europa para o continente americano, sendo o principal destino, com cerca de 70%, os Estados Unidos da América, seguido da Argentina e do Brasil. Numa visão estruturalista, quais foram os fatores de expulsão e quais foram os fatores de atração? Sendo os fatores de expulsão aqueles fatores que incentivaram a saída dos indivíduos do seu país de origem. E os fatores de atração, os fatores que atraíram esses imigrantes para o seu país de destino. Fatores de expulsão foram econômicos e demográficos. Econômicos foi a grande expansão do capitalismo no século XIX, principalmente na segunda metade. E nesse processo de expansão, a terra passou a ser vista como um meio de produção e uma fonte de capital, incentivando o processo de expulsão de camponeses da terra. E outro aspecto foi o aspecto demográfico, um excedente populacional, fruto do aumento da taxa de natalidade e da estabilização da taxa de mortalidade. Como fatores de atração, era a existência da chamada fronteira aberta, ou seja, os países do continente americano, em sua grande maioria, possuíam grandes áreas de terra a serem exploradas. Isso alimentava nos emigrantes o sonho de melhorar de vida no continente americano. Associado a isso também um fator tecnológico, a substituição dos veleiros pelos navios a vapor, encurtando as distâncias, melhorando a previsibilidade das viagens, o primeiro cabo telegráfico transatlântico, facilitando as comunicações, e a expansão da malha ferroviária, tanto na Europa como na América. Na Europa, isso facilitava a chegada dos imigrantes até os portos. E na América, facilitava a interiorização desses imigrantes. E no Brasil? Quais foram os fatores específicos da grande migração no Brasil? A substituição da mão de obra escrava na produção agrícola, voltada para a exportação, sobretudo a do café. O Brasil, ao longo da segunda metade do século XIX, viveu um processo gradativo de emancipação de escravos, culminando em 1888, com a Lei Áurea, que proclamava a abolição da escravidão no Brasil. Políticas governamentais de incentivo à imigração, como o subsídio das passagens. E a chamada política de branqueamento, baseada numa teoria racista e pseudocientífica de superioridade da raça branca, que considerava que após sucessivos cruzamentos entre brancos e negros, a população negra seria extinta no Brasil. Os números da grande migração no Brasil foi de que, durante o período de 1877 a 1930, cerca de 4 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. A grande maioria deles de italianos, né, mas seguido de perto pelos portugueses. Sendo que a imigração italiana principalmente ocorreu no período nas duas últimas décadas do século XIX. E a imigração portuguesa
foi mais regular durante o período. E quando começa a se encerrar esse processo, esse grande processo migratório no Brasil? Em 1930 ocorre o final da Primeira República e o início da Era Vargas. Já existia, no final da segunda década do século XX, uma visão de que a mão de obra disponível no país já era capaz de atender à produção cafeeira, sem a necessidade de mais imigrantes. Então, em 1930, com a chegada de Vargas ao poder, foram adotadas medidas de restrição à imigração e de reserva de emprego para o trabalhador brasileiro nato, com a instituição de que estes fossem, no mínimo, 2/3 dos empregados das empresas. Na primeira Constituição da Era Vargas, a Constituição de 1934, foi estabelecida uma cota de entrada de estrangeiros de, no máximo, 2% sobre o total de imigrantes de cada nacionalidade que haviam entrado no país no período de 1884 a 1933. A consequência foi uma diminuição sensível da entrada de estrangeiros no Brasil já a partir da década de 30. E a imigração portuguesa. Como foi a imigração portuguesa no Brasil durante esse período? Olhando para Portugal, 80% dos que saíram de Portugal para o continente americano vieram para o Brasil. E a participação da imigração portuguesa do Brasil foi significativa. Ou seja, ao longo dos decênios do período da Grande Migração, esse percentual de imigrantes portugueses foi aumentando na população brasileira, né? Chegando a 39% de 1910 a 1919, e em 1920 a 1929, cerca de 36% da população brasileira, do total de estrangeiros do Brasil, serem de imigrantes portugueses. Qual foi a política portuguesa de imigração durante esse período? A partir da Constituição de 1838, o cidadão português passou a ser livre para emigrar. Mas Portugal exercia um certo controle sobre essa imigração. De que forma? Através de leis específicas, que, como a obrigatoriedade do passaporte, pessoa para sair de Portugal tinha que ter um contrato de trabalho já firmado com o empregador no país de destino, ou comprovar que a sua passagem já tinha sido paga, tinha que estar quite com o serviço militar. Portugal tinha uma grande preocupação com a saída de pessoas muito jovens, né, de homens muito jovens. Então, os rapazes de 14 a 21 anos, para sair, precisavam pagar uma fiança de valor considerável. E as mulheres só podiam obter o passaporte com a autorização de seus maridos, e os menores com a permissão dos pais. O volume de imigrantes portugueses foi tão grande, né, para o Brasil, que a economia portuguesa passou a depender da remessa de dinheiro desses imigrantes para Portugal. Como exemplo, no final do século XIX, o envio de divisas dos portugueses, dos imigrantes portugueses para Portugal, foi maior do que o total das exportações portuguesas. Isso também funcionava, a imigração também funcionava como uma forma de diminuir o contingente de desempregados, já que o crescimento da indústria portuguesa era bastante lento e não absorvia a mão de obra excedente. A imigração portuguesa no Brasil, segundo Miriam Alper Pereira, né, baseava-se em dois mitos. Um era o mito da fortuna, era o mito de que o enriquecimento no Brasil era rápido e fácil, como se que aqui seria um verdadeiro Eldorado. Esse pensamento vinha muito ainda da reminiscência do passado colonial, da extração de riquezas do Brasil para Portugal. O outro mito era o mito do retorno. Era uma visão de que o português viria para cá e rapidamente enriqueceria e voltaria para Portugal. E esse mito era fortalecido porque realmente muitos portugueses, quando chegavam no Brasil, conseguiam atingir uma condição econômica melhor do que tinham em Portugal, mas não o suficiente para se tornar rico, e a maioria deles acabaram ficando no Brasil.
O perfil do imigrante português era um homem adulto solteiro, que deixava a família e os amigos em Portugal. E ele era, a maioria, oriundo do norte de Portugal e, essencialmente trabalhador do campo, essencialmente lavrador. Já os portugueses que chegaram no Brasil, essencialmente, a grande maioria, eles ficaram no Rio de Janeiro. Né? Isso pode ser percebido através dos censos de 1890, 1906, 1920, que mostram o percentual de portugueses em relação aos estrangeiros no Rio de Janeiro, sempre na faixa dos 60%. Nesse gráfico, a gente vê também que a maioria dos estrangeiros no, Brasil, no Rio de Janeiro, e aí, como a maioria dos estrangeiros no Brasil, no Rio de Janeiro, eram portugueses, a gente pode inferir que esse gráfico mostra também a situação dos portugueses do Rio de Janeiro. A grande maioria ficava ali na faixa dos 20 aos 50 anos, a maioria de homens, essencialmente nessa faixa, a maioria de homens. A partir dos 50 anos já começa a ter um equilíbrio maior entre homens e mulheres, porque aqui já está considerando até que os portugueses acabavam se casando também com as portuguesas que vinham para cá. Em termos de segmentos de atividade profissional, né, os portugueses atuaram nos diversos segmentos de atividade, sendo principalmente na área de transporte, na área de comércio, na área também da construção, na agricultura e na indústria. Tiveram participações, mas no comércio foi a grande participação, chegou a ser 54% dos estrangeiros no comércio. E a influência, a contribuição que a imigração portuguesa deixou para o Rio de Janeiro? Como esses portugueses viviam no Rio de Janeiro? No mundo do trabalho, como já falado, o ramo do comércio foi o que atraiu o maior contingente de imigrantes portugueses. Eles eram submetidos a longas jornadas diárias de trabalho, mas atuaram fortemente na organização sindical e nos movimentos trabalhistas, diferentemente do que a historiografia privilegia, que normalmente privilegia a ação dos italianos, e atuaram também muito na agricultura, o que pouco é estudado na historiografia da imigração portuguesa. Nas relações sociais, eles eram vistos muitas vezes pelos brasileiros, em especial os cariocas, como explorados, como pessoas exploradas em longas jornadas de trabalho, mas também como tomadores das oportunidades de trabalho dos brasileiros. E eram tidos também no comércio, os donos de comércio, onde concentraram muitos portugueses, eram tidos como exploradores dos seus empregados, né? E responsáveis pelo alto custo dos produtos. Né? Mas mantiveram, os portugueses criaram inúmeras instituições e sociedades beneficentes, provendo serviços médicos, clubes sociais, casas regionais. Essas casas regionais cumpriram um papel importantíssimo, que foi o de aplacar as saudades da terra natal e ressignificar, integrar o português na cidade do Rio de Janeiro. Como na historiografia da imigração portuguesa no Brasil, a gente viu algumas lacunas, né? Como já citei. A imigração portuguesa na historiografia brasileira, ela tem um quantitativo, um interesse menor do que o do processo imigratório de outras nacionalidades, principalmente a italiana. Né? Existe uma quase ausência de trabalhos acadêmicos sobre a atuação dos imigrantes portugueses na área rural do Rio de Janeiro, né, o chamado sertão carioca, e também poucos trabalhos acadêmicos sobre a influência que os portugueses tiveram na organização sindical e nos movimentos de trabalhadores do Rio de Janeiro. Como consideração final, eu destaco dois trechos do meu trabalho, da minha monografia. O primeiro, sobre a questão da contribuição portuguesa. Né? Depositária dos sonhos e esperanças dos imigrantes portugueses,
fortalecido pelo suor e trabalho duro, retrato de uma amálgama social construída através das identidades e diferenças entre brasileiros e portugueses, a cidade do Rio de Janeiro possui em abundância as referências arquitetônicas e culturais que a tornam uma cidade portuguesa, como escreveu Carlos Lessa. Tamanho o peso da contribuição da imigração portuguesa para o que é a cidade nos dias de hoje. E quanto à historiografia, os estudos sobre os movimentos migratórios ao longo da história são retratos da condição humana. É fundamental entender que a decisão de uma pessoa de migrar passa pela sua própria análise daquilo que a estimula ou a obriga a mudar a sua situação de vida de uma maneira radical. Porém, não se deve esquecer que ela está inserida dentro de processos históricos estruturais e conjunturais que a influenciam. Problematizá-los para conhecê-los e interpretá-los em seus diferentes tempos e espaço é o ofício dos historiadores. Agradeço então ao Conjugare a oportunidade de apresentar esse meu trabalho neste congresso. Obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.